Excelência, senadora Ana Amélia, tenho acompanhado e acompanhei os últimos acontecimentos, os últimos registros dessa decisão, a meu juízo, acertada do prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, que inaugurou uma nova fase de combate ao uso do crack em nosso país. Este é um problema de todos nós. Este é um problema do governo federal, dos governos estaduais, e este é um desafio do poder local, assim como da sociedade civil organizada, das igrejas, de todos aqueles que têm responsabilidade e sensibilidade para com esse problema que está tomando de assalto e de angústia a muitas famílias em nosso país. Foi, de fato, uma mega operação, uma operação audaciosa, uma operação de quem não quer ficar omisso, de quem não quer cruzar os braços, de quem quer ir para o enfrentamento dessa questão com policiais, sabe, com assistentes sociais, com educadores, com médicos, com psicólogos, com assistentes sociais. E o produto e o resultado dessa ação é que 99 pessoas usuárias de uma Cracolândia na Avenida Brasil, sabe, foram recolhidos. 29 foram internados involuntariamente. Entre eles, uma grávida com vírus de HIV. Outros 30 usuários ficaram internados por vontade própria. No balanço da operação corajosa e audaciosa, liderada pelo prefeito Eduardo Paes, que já está gerando polêmica na cidade, a prefeitura, a meu juízo, foi direto ao ponto. A internação era, na prática, a única maneira de salvar vidas e de enfrentar um problema de saúde e um problema de segurança pública. A ação da prefeitura, assim como a adoção da internação compulsória em São Paulo, há cerca de 20 dias atrás, levanta uma questão complicada, levanta uma questão complexa, polêmica. Como lidar com os dependentes de uma droga explosiva como o crack? A internação compulsória é ou não a melhor solução? E eu trago a reflexão de uma pessoa extremamente admirada e respeitada em nosso país, que é o doutor Drauzio Varella, que tem um profundo conhecimento de dependentes químicos e da dependência química. Diz o doutor Drauzio Varella: infelizmente, ainda não existe uma receita pronta, ainda não existe uma receita exata para o tratamento dos usuários de crack. Quanto às internações compulsórias, as poucas experiências já em andamento mundo afora não servem como referência para o nosso país, uma vez que a nossa realidade, uma vez que a realidade brasileira é bem diferente no contexto cultural, no contexto social, de outras experiências, em outras circunstâncias, país afora. É óbvio que um tratamento feito de comum acordo com o próprio usuário, em condições voluntárias, tem muito mais chance, muito mais oportunidade de sucesso. É óbvio que existe no caminho uma chance de recaída, e essa é uma chance alta, como revelam as evidências, todas elas científicas. Mas nem por isso podemos negar uma oportunidade a esses usuários, que na verdade sofrem de uma doença crônica e grave, que é a dependência química. Repito aqui a pergunta sempre feita por um renomado, por um psiquiatra do meu estado, o doutor José Nazar. E se fosse nosso filho? E se fosse a nossa filha que estivesse na Cracolândia? E se já tivéssemos esgotado toda a nossa capacidade de diálogo? E se já tivéssemos tentado de tudo para convencê-lo ou convencê-la a largar a droga e largar esse submundo onde se expõe a miséria humana? Nós iríamos mesmo preferir deixar o nosso filho na Cracolândia em condições degradantes, sujeito a todo tipo de risco, mergulhado a cada dia mais no vício?
Essa é a pergunta que nós precisamos fazer no nosso consciente, em lugar de tratarmos esse tema de forma ideológica, turvando, incorporando uma nuvem que não traz qualquer tipo de contribuição efetiva a esse drama que muitas famílias do meu estado e Brasil afora estão tendo que enfrentar. Nós teríamos coragem de deixá-lo ali, os nossos filhos, para supostamente não interferir no seu livre-arbítrio, se é que existe livre-arbítrio para uma pessoa que está condenada sem capacidade de buscar um caminho novo ou de buscar uma alternativa para esse inferno que ele se viu envolvido por N razões. Diz ainda o doutor Drauzio Varela que chega a classificar como ridícula a discussão em torno do livre-arbítrio dos dependentes, que teriam direitos básicos usurpados com a internação compulsória. Para muitos, uma política autoritária e paliativa. Ora, senhoras e senhores senadores, na maior parte do caso, foi o crack que já usurpou há muito o livre-arbítrio desses usuários. A compulsão pela droga rouba a clareza de raciocínio, rouba a capacidade de escolha, rouba, enfim, qualquer vestígio residual, se é que existe, de dignidade humana naquele semelhante que se encontra mergulhado nesse inferno. Vocês começam a conceder uma parte, senador Renato? Claro, darei uma parte com muita alegria e com muito prazer ao meu estimado senador Cacildo Maldônia. Senador Ricardo Ferraço, eu estava ouvindo primeiramente a senadora Ana Amélia, e Vossa Excelência vem na mesma esteira. E começo a meditar, quando Vossa Excelência citou na chaga, no ângulo da questão. E se fosse um filho nosso, uma filha, não analisar ideologicamente a questão, uma questão de família, a questão de ser humano. Essas pessoas estão ali, será que não servem de instrumentos para outros crimes, de profissionais que usam? E aí comecei, refletindo com Vossa Excelência, a mergulhar com o que tem ocorrido e ainda acontece em Santa Catarina. Nas últimas semanas, o que tem ocorrido lá. Muitas vezes comandando gente de dentro, os profissionais usando pessoas que não tem o que fazer, não sabem que a vida é essa e tal, e o usam como instrumentos para queimar ônibus, jogar fogo não sei no quê, fazer isso, fazer aquilo, aventurar, para ter um retorno, para ter alguma coisa em troca que é o seu vício. Isso usa-se muito nisso, constatou-se agora em Santa Catarina. Então vejo que me parece que o que São Paulo fez, o Rio vem realizando agora, eu não sei se não vai se estender ao Brasil. Claro que a questão compulsória, a questão involuntária, a gente fica meditando, mas eu acho que esse esforço, essa tentativa de a gente fazer, de a gente levar para internar, para tentar buscar uma solução, já que esgotou-se na família, nos parentes, nos amigos, todas as alternativas. Por que não buscarmos, então, dessa maneira, para tentarmos evitar coisas piores que estão acontecendo aí? Por isso eu quero me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência, inclusive da Ana Amélia, que fez antes. Eu acho que isso vale a pena nós refletirmos cada vez mais. Eu aproveito a contribuição de Vossa Excelência para trazer aqui a minha solidariedade às ações do governador Colombo. Tenho assistido o seu drama, o drama que vive Santa Catarina, um estado que todos sabemos pacificado e que tem enfrentado desafios, mas o governador Raimundo Colombo tem sabido, a meu juízo, à distância, liderar todo esse enfrentamento em parceria com o Ministério da Justiça. O nosso desejo é que o vosso estado possa resgatar a paz e a pacificação em Santa Catarina. Mas agradeço e acolho as contribuições de Sua Excelência, ouço o senador Davi, mas digo que associado a esse drama, existe um outro, senador, que é o drama das meninas grávidas das Cracolândias, muitas delas recém-saídas da infância, adolescentes. Quer dizer, é preciso que a gente encare esse debate, faça um enfrentamento desse debate com a realidade dos fatos que estão se dando. Mas ouço Vossa Excelência com muito prazer, senador Davi.
Senador Ferraço, eu serei breve. Eu quero me associar ao seu pronunciamento e digo e comentei com a senadora Ana Amélia, que inclusive não tive o privilégio de ouvir o seu pronunciamento, que foi na mesma linha, mas eu comentei com a senadora a lucidez das suas palavras. Sobretudo quando Vossa Excelência aborda um tema que é sempre usado como argumento de contestação à internação involuntária, que é a bandeira do livre-arbítrio, que, na verdade, o senhor colocou, e com boa colocação a sua, quando fala que o dependente químico, o drogadito, ele não tem poder de discernimento. A razão dele está embotada pela dependência à substância. Portanto, essas questões têm que ser discutidas com muita clareza, sem o viés ideológico. A gente precisa separar as questões técnicas, as questões científicas, de possíveis envolvimentos ou opiniões políticas e ideológicas. Eu quero me parabenizar e me associar ao seu pronunciamento. E eu que agradeço a contribuição e já caminho para o encerramento, presidente. O certo é, senhoras e senhores senadores, que nós não podemos ficar com os olhos fechados, cerrados diante desse cenário. Eu digo isso para concluir que estarei requerendo na Comissão de Assuntos Sociais requerimento para que possamos estar discutindo em audiência pública com especialistas, trazendo e convidando para estar conosco aqui o prefeito de São Paulo, o prefeito do Rio de Janeiro e tantos outros prefeitos que tiveram a coragem de, em lugar de ficarem discursando, não é, botarem a mão na massa e partirem para o enfrentamento, para que essas pessoas, para que essas famílias possam ter, quem sabe, uma alternativa, uma luz no final do túnel. Por isso que me parece ser absolutamente oportuno que o Senado da República possa se debruçar sobre esse tema e que nós possamos, na Comissão de Assuntos Sociais, onde os senhores militam, onde Vossas Excelências militam, e com muito êxito, um tema tão relevante como esse, que faz parte do cotidiano e do dia a dia de muitas famílias que estão mergulhadas na angústia e no sofrimento sem uma alternativa para os seus filhos. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores senadores. Senador Ricardo Ferraço, eu fico gratificada por termos começado a sessão praticamente tratando desse tema, que não é um tema apenas de governos, como bem Vossa Excelência disse, mas é um tema crucial para a sociedade brasileira que precisa encarar de maneira corajosa essa questão. Acho que Vossa Excelência faz justiça aos prefeitos do Rio de Janeiro e de São Paulo que tomaram a frente e a coragem. Enquanto o senador Paulo Davim, que é médico e conhece bem os dramas da saúde pública, isso é mais do que um problema de segurança, é um problema de saúde pública, é uma epidemia que graça destruindo sonhos de famílias e jovens. E essa adolescente, o filho já será sob o efeito da droga, já será um dependente químico, o que é uma coisa trágica. Além disso, os riscos da contaminação por HIV ou a AIDS. Então, Vossa Excelência, nós todos aqui estamos dispostos a entrar nesse enfrentamento junto para encontrar uma solução. Felicito também pela argumentação usada aqui nesse pronunciamento, que é um desafio para todos nós. Parabéns, senador.